Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao episódio 7 do DonaCast. Hoje, falando sobre o assunto como melhorar os benefícios da reposição hormonal nas mulheres. Já convido todos que estão participando a acessarem a plataforma do Erenews no YouTube e no Facebook, que estamos ao vivo. Qualquer comentário que vocês queiram fazer, escrevam que eu respondo. Esse assunto ele é muito importante para a vida das mulheres, principalmente naquelas mulheres que têm 40 anos ou mais, porque é muito fácil a mulher chegar no consultório e dizer para o seu ginecologista que está com calorões, que não menstrua mais há um ano, que está com dificuldade de dormir, percebe que existe uma diminuição da lubrificação vaginal, e aí se faz uma avaliação, muitas vezes com os exames padrão, né? Exames de laboratório, exames de colesterol, triglicerídeos, alguns outros mais, e exames de imagem, como ecografia, mamografia, e já usa uma reposição hormonal, já sai iniciando uma reposição com hormônios. Isso é o que a gente vê muito por aí. Mas eu quero dizer para vocês, mulheres, que fazer a reposição hormonal e tirar dela os melhores benefícios que o hormônio traz para vocês é bem diferente. Esse tipo de reposição, ele faz com que nós tenhamos uma avaliação antes de começar a usar o hormônio, antes de prescrever o hormônio para vocês, uma avaliação detalhada, integrada e completa. Porque não basta, hoje em dia, simplesmente receitar um hormônio para você. E sim, fazer com que esse hormônio que eu estou dando, ele dê todo o potencial que esse hormônio tem de benefício para você. E aí vem duas coisas extremamente importantes que você, mulher, que está precisando, que pensa um dia em fazer uma reposição hormonal, deve saber. De que maneira eu posso atuar diretamente melhorando os benefícios que o hormônio pode trazer para você? São duas formas. São dois órgãos extremamente importantes para ajudar com que a reposição hormonal te traga muito benefício. O primeiro deles é o fígado. Quantas de vocês sabem que o fígado é importante na reposição hormonal? E ele é porque o fígado é a indústria do nosso corpo, que trabalha 24 horas para deixar nós bem de saúde. Ele metaboliza todas as drogas que nós usamos, todos os medicamentos que nós usamos, os metabólitos, as substâncias tóxicas que devem ser eliminadas do nosso corpo, têm que passar pelo fígado. E quase ninguém cuida dele. A gente usa ele 24 horas por dia, mas não cuida muito bem dele. O fígado, em relação à reposição hormonal, como os hormônios que eu vou dar para você, que o teu ginecologista vai te receitar, passa pelo fígado. Quando ele usa um comprimido para dar a reposição hormonal para você, diretamente esse comprimido passa pelo estômago e já vai pelo fígado. Então, ele impacta muito o fígado. Ele vai direto e ele exige do fígado um grande trabalho. Quando eu dou um hormônio tipo adesivo, tipo gel de pele, tipo implante, não tem essa sobrecarga no fígado. Posteriormente, ele vai passar pelo fígado para que ele seja metabolizado. E aí vem uma coisa super importante que vocês mulheres têm que saber. Essa metabolização que o hormônio tem no fígado depende de vários fatores, de muitos fatores. E se o fígado não estiver bem,
ele não vai metabolizar, ele não vai ajudar a que o hormônio de vocês seja eliminado do corpo na hora certa, fazendo então com que esse hormônio recircule. Essa é uma função do fígado, metabolizar e ajudar a excretar parte dessa reposição hormonal que não é mais necessária. Uma outra coisa importante do fígado é a produção de proteínas que pegam o teu hormônio que foi dado, levam ele para o local aonde ele tem que atuar. Sem essas proteínas, eu posso estar te dando uma reposição e você praticamente não está aproveitando nada dela. Por quê? Porque esse fígado está comprometido, e eu vou depois explicar para vocês de que maneira está comprometido, então não está saindo o efeito que eu espero. Uma terceira ação importante do fígado é que ele ajuda, sim, a produzir determinadas vitaminas, determinados hormônios, que são muito importantes para potencializar e para regular o efeito da reposição hormonal que vocês estão usando. E como é que eu vou avaliar o fígado antes da reposição? É bem importante que vocês saibam que, para um fígado estar funcionando muito bem, mínimo de remédios, peso normal, quantidade de água de 2 a 3 litros por dia, baixa ou nula ingesta de álcool, não fumar e não usar outras drogas. Por último, fazer exercício. Mais uma vez vocês estão vendo eu falar sobre isso. Mas é fundamental, e veja que tudo isso não custa. É uma questão de hábito e costume. O fígado vai funcionar melhor quanto mais bem vocês comerem, quanto menos gordura vocês tiverem, quanto menos açúcar comerem, quanto menos álcool ingerirem e quanto mais atividade física fizerem. Sabendo isso, é fundamental vocês começarem a mudar os hábitos. E tem que mudar. Tem que mudar, doutor, mas eu gosto de fazer isso, eu gosto de comer, eu gosto de beber. Beleza. Eu estou aqui para falar para vocês o que tem que ser feito para que vocês tenham, ali adiante, maiores benefícios. E essa avaliação do fígado é fundamental para que eu possa escolher o tipo de hormônio que eu dou, a dose que eu vou dar, o tempo que você vai usar e, principalmente, se esse hormônio vai estar dando o efeito que ele pode dar. Então, muitas vezes hoje a gente encontra mulheres acima dos 40 anos, 45, 46, com sintomas, mas que estão com sobrepeso ou obesidade, que estão usando remédio para tireoide, estão usando remédio para pressão, estão usando remédio para colesterol. Tudo isso vai impactar no fígado. Já pode ter gordura no fígado. Então, neste momento, é importante eu ouvir e entender qual é o teu perfil. É isso que eu quero que vocês entendam. Dar um comprimido, dar um adesivo é fácil. Agora, entender como eu posso potencializar isso é que é mais complicado e personalizado. Então, essa avaliação prévia à reposição me mostra que você está, sim, de certa forma, com o fígado funcionando a menos do que deveria, e isso não pode não te trazer nenhum sintoma. Mas a obesidade, a gordura na cintura, esses medicamentos estão me dizendo indiretamente de que você está inflamada e você está com o fígado sobrecarregado. E aí nós lançamos mão do que muitas de vocês já ouviram, já fazem, já fizeram, que é uma detoxificação hepática. Muitas de vocês escutam e já tomaram o suco detox. O suco detox, em última análise, ele tem como objetivo aí limpar o corpo, desinchar, desinflamar, limpar o fígado. Mas eu vou fazer uma analogia. O suco detox, você está fazendo uma detoxificação a pé, devagar. Hoje, nós podemos lançar mão antes da reposição hormonal,
uma detoxificação através das terapias injetáveis, onde eu vou usar nutriente, nenhum remédio, que vai limpar o teu fígado, vai fazer com que ele funcione muito melhor do que estava funcionando. E isso vai te trazer uma repercussão bem melhor para a terapia de reposição hormonal que tu está usando. O efeito que eu espero dela será muito melhor. O primeiro órgão extremamente importante, vocês viram, é o fígado. Quem tem esteatose hepática, gordura no fígado, ele já não funciona mais como funcionava antes. E pode trazer outras consequências. E muitos acreditam que a gordura no fígado tem muito a ver com a bebida. Não. Tem a ver com farinha e açúcar. Muito a ver. Portanto, o prescritor de reposição hormonal, o ginecologista, tem que avaliar isso previamente, tem que fazer essa detoxificação, porque ele vai estar entregando um resultado melhor para vocês. E o segundo órgão muito importante para trazer mais benefícios dos hormônios que vocês estão usando e que cada vez mais está sendo falado no mundo inteiro e cada vez mais está sendo importante. E eu, particularmente, todos os dias eu bato nessa tecla na minha clínica para as minhas pacientes. Eu trato muito de mulheres de 40 para cima, muitas pacientes fazendo reposição hormonal. Vocês já devem saber, o intestino. O intestino hoje, ele é o segundo cérebro, ele é um aliado fundamental na reposição hormonal. Se eu não estiver pensando em deixar o intestino de vocês bem e não estiver fazendo uma avaliação prévia à reposição hormonal do intestino de vocês, eu certamente estarei aceitando que o hormônio que você está usando está fazendo muito menos efeito positivo do que deveria fazer. E, mais uma vez, e agora principalmente em relação à alimentação, tem uma grande diferença na vida das mulheres. Hoje, um percentual alto de mulheres tem desbiose intestinal, que é um desequilíbrio entre a flora boa e a flora ruim. Quanto mais flora ruim, mais desbiótica é a mulher. E quanto mais bactérias negativas tem ali dentro do teu intestino, e eu quero que vocês entendam que o intestino ele é talvez o órgão mais vivo do corpo, porque ali existem mais de 3 trilhões de bactérias todos os dias, se proliferando, crescendo, absorvendo, excretando, ajudando o hormônio de vocês a ser excretado pelas fezes, pela urina. E se o intestino não estiver equilibrado, o resultado final da reposição não vai ser o mesmo. Porque ali existe um número grande de bactérias que constituem um estroboloma, que são as bactérias responsáveis por absorver e excretar o hormônio que não serve mais para vocês. Se essas bactérias estiverem desequilibradas, elas vão fazer um efeito contrário. E o hormônio que deveria ser eliminado não vai ser. E ele vai continuar recirculando no corpo de vocês, aumentando as concentrações do estrogênio de vocês, e aí, a médio e longo prazo, pode trazer doenças relacionadas ao excesso de estrogênio. Entre elas, algumas vezes o câncer de mama, o câncer de endométrio, outras patologias. Inchaço, cólicas, dores no seio. Por quê? Porque a flora intestinal de vocês não está equilibrada. Da mesma forma que essa flora produz 2 neurotransmissores. São 2 substâncias que agem no sistema nervoso central e a gente acha que são produzidas só no cérebro, que é a serotonina e a dopamina, que são fundamentais para ajudar direta e indiretamente no equilíbrio da reposição hormonal e no equilíbrio de um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Fica claro, muito claro, e eu quero que fique claro para vocês, que essa reposição pode ser feita por 5, 10, 14 anos, mas antes de eu começar a fazer, eu tenho que ter uma avaliação completa da saúde de vocês. Da saúde do fígado, da saúde
intestino, da saúde cerebral, para saber se vocês estão mais estressadas, menos estressadas, se vocês dormem bem, não dormem bem. Toda uma bateria de exames, e entre eles inclui diversas vitaminas, porque no momento em que eu tiver tudo isso equilibrado, ou se não estiver, eu reequilibrar isso antes da reposição, o resultado que os hormônios que eu estou dando para vocês vai ter será muito melhor. Os calorões vão desaparecer mais rápido, o sono volta com maior frequência, a disposição melhora, as dores crônicas, dores nos ossos diminuem, porque os efeitos do hormônio a mulher sente em muitos órgãos. Os maiores benefícios do hormônio vocês vão sentir quando todo o corpo de vocês estiver equilibrado. E é por isso que eu bato cada vez mais na tecla que a reposição hormonal é personalizada. Você pode usar cada vez mais os hormônios bioidênticos. Deve usar, que são aqueles hormônios iguais aos produzidos no ovário. E de preferência, que não seja em forma de comprimidos. Não é proibido usar isso, claro que não, óbvio que não. Mas a gente sabe que o gel, que o adesivo, que os implantes, eles têm um efeito hormonal melhor. E quando nós nos preocuparmos com esse equilíbrio do fígado, com o equilíbrio do intestino, aí vocês estarão fazendo sim uma reposição individualizada, particularizada, aonde através do acompanhamento frequente, e isso é uma coisa que é importante, nós sempre estaremos controlando o bom funcionamento da flora intestinal, o bom funcionamento do fígado. E é verdade que qualquer mulher que tenha problemas no fígado, já teve hepatite, tem uma hepatite crônica, tem um problema de ferritina elevada, muito elevada, tem uma esteatose hepática, gordura no fígado, ou algumas outras doenças, poderá sim ter um efeito um pouco reduzido da reposição hormonal, os seus benefícios. E no intestino a mesma coisa, quem tem intolerância à lactose, quem tem uma disbiose acentuada, quem tem uma colite, quem tem uma doença de Crohn, quem tem outras doenças intestinais, também nós vamos sofrer um pouquinho mais para fazer com que esses hormônios, que são muito importantes, são fundamentais, até porque quando eu dou esse hormônio, eu ajudo também a que o fígado melhore. Eu ajudo também que essa flora intestinal comece a melhorar. Agora, eu já bati na tecla, volto a bater, e é extremamente barato, é para todas vocês. Façam o que eu estou dizendo, não deixem para amanhã. Comam menos doce, comam menos lactose, tomem de 2 a 3 litros de água por dia, comam muita fibra, comam frutas, legumes, grãos, carnes e proteínas, as carnes magras, as proteínas magras. Isto associado a um nível de trabalho adequado, um controle do estresse, sono de 6 a 8 horas, sem interrupção, e atividade física de 3 a 5 dias, veja que tudo isso só vai depender da mudança do estilo de vida de vocês. Não deixem para amanhã. Comecem a fazer isso hoje, porque todas essas medidas de mudança de estilo de vida são tão importantes quanto a avaliação do fígado, a avaliação do intestino e a prescrição de hormônios para vocês. Eu não posso deixar nenhum desses itens de lado. Porque se eu fizer isso, eu não estou dando a devida importância para o que vai trazer mais benefício para vocês. Não tenham medo de usar hormônio 5, 8, 10, 12, 14 anos. Não tem problema. É só fazer a avaliação correta,
fazer o acompanhamento e ir, conforme a necessidade, alterando e adequando o hormônio às tuas necessidades, à tua idade. Então, para nós terminar o episódio de hoje, vocês têm que levar daqui o que eu recém falei. Mudem o estilo de vida. Saiam do conforto. Se mexam. Façam algo por vocês. Isso não custa nada. Segundo, nós temos uma importância muito grande de 2 órgãos, fígado e intestino, que devem ser avaliados e controlados sempre durante a reposição hormonal. E terceiro, não tenham medo de fazer a reposição hormonal. Não tenham medo que ela vai dar câncer. Porque eu sempre falo, e vou dizer hoje de novo, nenhum órgão de saúde permitiria que fosse comercializado algum produto cancerígeno. Reposição hormonal não é. Reposição hormonal bem feita, individualizada, é vida. É qualidade de vida por muito tempo. Agradeço a presença de todos hoje e em 15 dias nos encontramos aqui.